do milagre. As mais altas barreiras tu irás transpor. Entre mentes, chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros. Logo veio da onde? Lá do cemitério, onde havia os mortos enterrados. Ao seu encontro, ao encontro de Jesus, veio de encontro ao Senhor Jesus um homem possesso de espírito imundo. Era um animal? Não, era um homem, uma criatura humana. E quando viu Jesus, veio de encontro a ele. Interessante, não era para correr? Se era Jesus, o Filho de Deus, esse homem tinha que o quê? Correr. O diabo sabe que ele não pode com o Senhor Jesus. Não é páreo para ele. Amém? O Senhor Jesus tinha o Espírito de Deus, o Espírito Santo, cheio da presença de Deus. Um homem vem de encontro a ele, possesso de espírito imundo. Ou seja, o homem não estava lúcido, não estava com as suas faculdades mentais, não, normais, não estava. Estava possuído. E veio dos sepulcros. Não era algo normal, era algo anormal. Quem sabe era taxado como louco pelos moradores. E nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Então, aparentemente, o que poderia acontecer? De repente ele foi de encontro ao Senhor Jesus para investir contra ele. Já que o homem era louco, não podia ser preso com cadeias, mas não foi isso. Jesus falou algo que vai surgir depois. Você vai entender o texto. Jesus falou algo antes, quando desceu do barco. Por isso que ele teve que vir de encontro ao Senhor Jesus. Olha que interessante, hein? A autoridade, olha aqui, ó. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, ó. E os grilhões despedaçados. E ninguém podia subjugá-lo. Ninguém podia com aquele homem, pessoal. Mas nem que prendesse com correntes, ele despedaçava. Como é que pode uma criatura humana ter tamanha força? Olha só, não era natural, era algo sobrenatural. Havia uma força extrema naquele homem, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. É a palavra de Deus, é um relato real, não é uma parábola, é um fato ocorrido. Amém, pessoal? Jesus se deparou com essa situação. Ele chegou nessa localidade, ele viu aquele homem, ele lançou uma palavra, e esse homem se aproxima dele possesso. Quando de longe viu Jesus, correu e o... Ou seja, essa expressão adorou, quer dizer, se colocou de joelhos. Você sabia que diante do Senhor Jesus todo joelho há de se dobrar? Todo joelho, pessoal. Agora, os demônios, seres espirituais, já se dobram. Amém? O homem ainda não. Muitos creem na sua palavra, querem servi-los e o adoram na beleza da sua santidade, reconhecem a sua autoridade e a sua soberania, então se curvam e o adoram de livre e espontânea vontade. O diabo não. O diabo, quando Deus se manifesta, quando o Senhor Jesus se faz presente, ele é autoridade. Então os espíritos imundos caem por terra, não suportam a autoridade de Jesus, eles são obrigados a cair. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Por quê? Ele poderia ter corrido para outro lado, mas Jesus, na sua autoridade, havia dado uma ordem. Quando o viu, Jesus não esperou, não. Amém, pessoal? Jesus bem sabia quem ele era e o que ele podia fazer, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Ó, que tenho contigo. Quer dizer, então por que ele correu? Por que ele se dobrou, se curvou, se ajoelhou diante de Jesus? Ele não gostou. Que tenho eu contigo. Olha a expressão, pessoal. Que tenho eu contigo? Já pensou uma pessoa falar assim com Deus? Aqui, ó.
que tenho contigo? É porque não quer Ele, não reconhece a sua soberania, o seu poder. Amém, pessoal? É contrário ao que Deus faz. Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes, ó. Não me importunes. O que você quer comigo? É essas palavras, pessoal. Que tenho contigo? Por que vieste aqui me atormentar? O diabo, ele atormenta as pessoas, pessoal. E ele não quer ser atormentado. Se você soubesse o tormento que ele está levando aqui hoje, você talvez não entenda. O fato de você estar aqui hoje é um tormento para o diabo, porque a presença de Deus já está aqui. Há coisas que ele está fazendo na sua vida que ele não está suportando. Ele vai ter que sair. Ele vai ter que sair do seu caminho, da sua vida, do seu casamento, da sua família. Por mais que ele lute, ele não vai conseguir, se você permanecer na presença de Deus. Jesus não era Deus, era o Filho de Deus, mas estava cheio do Espírito Santo e sabia que tinha que realizar uma obra. Então não deixou por menos essa situação. Jesus poderia ter ido para outro lugar, pessoal, mas quando viu aquele rapaz naquela situação, não posso deixar por menos. Eu tenho que ir até lá, me manifestar e ajudar esse rapaz. Sozinho ele não vai vencer. Ele viu o rapaz de longe, desnudo, ferido, desnutrido, descuidado, atormentado, possesso. E Jesus já deu uma palavra, porque Jesus lhe dissera, verso 8: espírito imundo, sai desse homem. Amém, gente? Olha aqui, ó. Jesus saiu do barco, viu o rapaz, sai desse homem. Jesus disse que o valente tem que ser amanietado. Então, se você entrou dessas portas para dentro, lá fora eu não posso fazer isso, porque só se você quiser e aceitar. Então eu não vou sair na rua fazendo isso, bem que eu gostaria, porque eu vejo situações na rua que são tristes, situações adversas, que eu sei que só Deus para mudar a situação, mas eu não posso chegar lá e fazer isso, a não ser quando Deus dá uma direção. Amém, pessoal? Perguntou-lhe: qual o teu nome? Mas Jesus não era filho de Deus, pessoal, cheio do Espírito Santo? Qual o teu nome? Por quê? Porque eu disse assim: espírito imundo, sai dele. E veio aqui e se curvou. Não é só um. Não é só um. Qual é o teu nome? Para resistir. Já era para ter saído. Mas antes de sair, manifesta. O que está oculto, manifesta, pessoal. Perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome. E rogou-lhe encarecidamente que os não, no plural, os não mandasse para fora do país ali, daquela localidade. Ou seja, não nos mande para fora daqui. Você é o Filho de Deus, você tem autoridade, mas esse povo vive na lama, vive no pecado. Nós temos autoridade sobre eles. É o que eu estou dizendo para você aqui, se você não tiver o Senhor Jesus na sua vida, se você não tiver o Espírito Santo na sua vida, você é uma vítima, uma presa fácil. E o diabo pega as brechas e entra na vida da pessoa, como estava na vida desse rapaz. Não era apenas um demônio, mas uma legião, milhares. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus. Sabe por quê? Na presença deles não tem liberdade, não podem fazer nada por conta. Olha para mim que interessante. Se você tiver Deus na sua vida de verdade, o Espírito Santo, o Senhor Jesus aí dentro, não, o diabo não pode fazer qualquer coisa com você, porque você terá autoridade sobre ele. Jesus disse: eu vos dou autoridade e poder, porque eu recebi do Pai. Ele me deu autoridade no céu e na terra. Tanto é que é interessante que o que nós ligarmos aqui em oração é ligado no céu. Olha que interessante, pessoal. A autoridade nossa está ligada com o céu.
Não tem anjo manco lá doente, não enfermo, não, capingando, não tem, pessoal, na miséria não tem. Então, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. Jesus na oração disse isso. Então o reino de Deus tem que se manifestar na sua vida, pessoal. E o reino de Deus não é visto com os olhos, Jesus disse, está dentro da pessoa. Quando você tem fé, quando você crê na palavra, quando você busca de Deus, Deus se manifesta na sua vida. Ninguém vê com os olhos, mas o diabo, quando te olha, ele vê o fogo, ele não suporta. E os espíritos imundos rogaram a Jesus dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ou seja, nós somos espíritos, algum lugar nós queremos aqui. Esse mundo é nosso. Ou seja, é como se ele falasse assim: lembra, Jesus, o Altíssimo deu a terra ao homem, deu, mas de mão beijada o Adão colocou na minha mão, eu tenho autoridade. Queremos os porcos. Se o dono daqueles porcos fosse de Deus, a hora que o diabo, os demônios saíssem daquele homem para entrar nos porcos, não conseguiria, porque anjos de Deus não iriam permitir. Entende? Quem é de Deus, o diabo não pode? Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, não fala que é 2.000, mas cerca de 2.000 porcos, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Prepare-se, minha amiga, para enfrentar. Por isso que você não pode ir só nessa reunião, aonde nós oramos e Deus se manifesta e arranca da sua vida o que está alojado. Porque uma vez que sai, alguns danos eles querem causar. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado. Ele era um homem o quê? Endemoniado. Então tem homens endemoniados ou não? E quando se fala homens, termo genérico, homem e mulher, viu, pessoal? O que tivera a legião, estava liberto, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Quando viram aquele homem transformado, eles o quê? Nunca vimos isso. E ainda perdemos os porcos. Foi uma revolução aqui, né? Sempre vai haver o quê? Uma reviravolta. Algo vai acontecer ao redor. Amém, pessoal? Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não o achando, diz: voltarei para a minha casa de onde saí. É o corpo humano, pessoal. E tendo voltado, a encontra o quê? Varrida, ornamentada, ou seja, vazia. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, entrando, habitam ali, e o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Se você foi vítima de um mal, minha amiga, se você foi vítima de um trabalho feito, de uma obra de inveja, uma vez que você é liberto, uma vez que você é liberta, você está bem, não permita que o mal volte mais. Clame, busque, amém? Abra o coração, coloca dentro da sua casa o que é bom.